Olá, sejam bem-vindos ao Mundo Stipper. Nessa nossa primeira apresentação sobre as pastilhas Stipper, que é um produto que vem revolucionando o mundo das terapias, nós iremos apresentar todas as aplicações dela em todas as terapias. Estamos aqui com a doutora Maria Helena, que é uma laboratorista médica e psicóloga de formação acadêmica, mas atua no mundo das terapias há mais de 20 anos. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Tiago. E você? Tudo bem também. A senhora atua em quais terapias? Eu atuo em quase todas as terapias, como um bom terapeuta tem que ser. Porque a gente acaba tendo que pesquisar tudo que pode facilitar o cliente. Então eu trabalho com as terapias energéticas, Reiki, terapia prânica, trabalho com florais de Bach, homeopatia não médica, trabalho com terapia ortomolecular, estética ortomolecular e, logicamente, com Stipper, né? Tá certo. O contato que a senhora teve com o Stipper se deu há 2 anos atrás, quando ele chegou aqui no Brasil, certo? Como foi esse contato? Foi através de uma amiga minha que trabalha com acupuntura até hoje. E sabe como é que é? Conversa de terapeuta, né? A gente sempre não só procura no estudo, mas mesmo através do contato entre os profissionais, poder estar procurando técnicas que possam melhorar o nosso atendimento. E foi numa dessas conversas que eu estava falando de um caso de uma certa cliente que estava com dificuldade em aceitar um tratamento e que ela me falou sobre o Stipper, que ela, como acupunturista, muitas vezes encontrou essa dificuldade pelo uso da agulha, né? Uhum. Do medo das pessoas, aquela história do medo da injeção, né? Então, e ela falou que quando ela substituiu, neste caso, que a pessoa não ficava à vontade, o tratamento deslanchou tranquilamente, o resultado foi ótimo. E foi quando ela me emprestou um potinho do dela e eu acabei utilizando no meu cliente e achei maravilhoso. Porque da mesma forma como aconteceu com o dela, ele deslanchou tranquilamente o tratamento. E desde então a senhora vem utilizando o Stipper nos seus tratamentos? E sim, todos eles. Ah, que maravilha. Bem, a senhora veio aqui para nos falar de todas as aplicações que o Stipper tem no meio terapêutico, né? Nas mais diversas terapias energéticas. A gente sabe que o Stipper é baseado estritamente pela energia, né? O que a senhora pode falar um pouco para a gente sobre o funcionamento dele nessa parte energética? É que, na realidade, quando se fala em energia, as pessoas pensam que energia é uma coisa que não se vê e é meio que fora da realidade, né? Mas aqui a gente está falando de energia real, energia química, né? Dos organismos, da natureza. E como a energia existe em tudo, não somente no organismo, na atmosfera, no meio ambiente, existe essa troca de energia. E nem sempre é tão agradável, né? Porque você vê, muitas vezes você pode entrar em um lugar e sentir essa energia desagradável. A gente sente mesmo. E você acaba até se sentindo mal. É da mesma forma que funciona o Stipper. Só que com uma grande e importantíssima diferença. O Stipper, que vem do quartzo, né? Sim. E o Stipper é o quartzo. Ele tem propriedades muito importantes, que é o de restabelecer o equilíbrio. E por isso que eu falei que eu utilizo em todas as terapias. Porque o terapeuta, qual é a função do terapeuta? É fazer com que o seu cliente restabeleça o seu equilíbrio. Então, nada mais importante e útil do que o próprio Stipper. Sim, então, as pastilhas Stipper, elas têm... o quartzo é aquela pedra que todo mundo conhece, que às vezes fica em cima da mesa e tudo mais, né? O Stipper é aquela pedra em pequenas pastilhas? Sim, são microcristais. De quartzo. De quartzo. E ele é feito na manta, né? Uhum. E são pastilhas pequenas, flexíveis,
que a gente pode colocar diretamente sobre o corpo da pessoa, a pele, e dessa forma ele vai atuando a nível energético, seja em qual ponto for, em qual local do organismo, se for em pontos de acupuntura, se for em chakras, se for em pontos de dor, ele vai transmitir para esse local essa qualidade dele. Porque todo mundo conhece o cristal de quartzo, o quartzo rosa, o quartzo verde, né? Principalmente na decoração da casa. Mas, apesar dele apresentar essa aparência rígida, na realidade ele tem uma propriedade que, dependendo da compressão que atue sobre ele, ou até da temperatura, ele tem a qualidade de se expandir, ele tem a qualidade de elasticidade, né? Então ele não é tão rígido como se pensa. E conforme ele se expande ou contrai, ele emana impulsos, energia. E através dessa energia é que a gente pode fazer essa troca energética entre o corpo humano e a energia do próprio silício. Então, quer dizer que essa pastilha aqui, que a maioria das pessoas já conhecem, ela funciona como um portal de entrada? Seria um portal de equilíbrio, um portal de abertura? Ele faz essa abertura do canal para poder o meio externo interagir com o meio interno e a gente poder ter aí os benefícios do reequilíbrio, seria o caso? O que acontece sobre a pele? Na nossa camada da pele, as células estão soltas naquele espaço permitido a elas. Quando a gente coloca a pastilha sobre a pele, ela faz como que a função do ionizador. Por quê? Normalmente, quando a gente quer colocar um produto, penetrar na pele, a gente utiliza o ionizador, que é um aparelho de corrente galvânica, que vai fazer o quê? Com que as células se ordenem. E quando elas se ordenam, sobra espaço, né? E elas ordenadias formam como que um caminho entre as células. E o stipper, a pastilha stipper, ela faz a função do ionizador. Existe alguma absorção, alguma penetração da pastilha na pele? Existe algum tipo de contato dessa forma? Não tem risco nenhum, porque, como eu falei, são microcristais. E a coisa mais difícil é conseguir se colocar coisas através da pele. Precisam ser muito bem trabalhados, só géis muito bem feitos transdérmicos. É muito difícil. Então, apesar de ser de uso tópico, não há nenhum tipo de absorção. Não, é só o trabalho energético mesmo. Sim, pelo próprio tamanho do cristal. Certo. Entendeu? Então não tem como penetrar na pele. Ele só vai ordenar essas células, abrir esse caminho, para aí sim as energias penetrarem no organismo. Certo. No caso, então, quando a gente utiliza ele na pele, obviamente, por exemplo, na acupuntura, que foi a primeira terapia em que o stipper se encaixou, a gente sabe que tem todos esses benefícios, né? De não ser invasivo, de ser confortável, não dói, ele tem uma estimulação aí bem maior do que as agulhas. Como é que é o funcionamento dele na acupuntura? Olha, na acupuntura é muito bem usado, porque o problema da acupuntura, não para os acupunturistas, mas sim para o público em geral, que tem que procurar o profissional, é ter sempre a certeza de ser um bom profissional, principalmente, né? Por quê? Porque na acupuntura é importantíssimo o ponto exato a ser utilizado. Porque se você, às vezes, colocar um pouquinho além desse ponto, você já vai estar afetando outro ponto, senão aquele que você estaria direcionado. E com a pastilha, por ela ter esse diâmetro, né? Se você não acertar bem no lugar certinho, ela mesmo assim vai atuar. Por quê? Ela não tem a qualidade de
levar a energia do equilíbrio. Uhum. Se o acupunturista resolveu aplicar ou agulha ou stipper sobre determinado ponto, é porque aquele ponto tem algum desequilíbrio. Colocando a pastilha stipper, ou a qualidade do stipper, essa propriedade dele, do quartzo, Sim. né, vai procurar esta energia que não está equilibrada. Por quê? Como ele tem essa propriedade de ordenar e tornar tudo no equilíbrio perfeito, ele captou essa energia desequilibrada, ele manda uma energia, capta o desequilíbrio, transforma essa energia em quê? Em perfeição. Ou seja, uma energia perfeita. Então é por e isso... retoma ao lugar. Então é por necessário. isso que os equipamentos de altíssima precisão levam o silício, que é o quartzo. Sim. Sonares, radares, ultrassom, tudo que precisa de extrema precisão, eles utilizam o silício. Tem alguma coisa a ver? Sem o silício não teríamos televisão, celulares e muito menos esses aparelhos de alta precisão, mesmo para laboratório. Exames importantíssimos, né, para a medicina. Todos eles dependem do quartzo. Certo. Porque é a única forma de se encontrar a perfeição. Tá, e no caso da acupuntura, como é que fica a parte de sedação e tonificação da agulha? Como é que né? funciona com a pastilha stipper? É isso que é uma outra vantagem. Dependendo do desequilíbrio que se percebeu, existem alguns pontos onde você vai ter que sedar, ou seja, diminuir. Então, se a pessoa está com um batimento cardíaco acelerado, se está muito ansiosa, então normalmente usa-se o ponto específico para sedar, ou seja, diminuir. Então está com acúmulo de energia. Então tem que sedar. No entanto, se está em falta, a pessoa está muito depressiva, muito triste, desanimada. O que é necessário? O estímulo, né? Para se chegar ao equilíbrio. Como a pastilha stipper já leva ao equilíbrio naturalmente, conforme você colocar no ponto, não importa se é o ponto de sedação ou o ponto de estimulação. Por quê? Ela já vai levar a frequência e a energia precisa. Então ela funciona de forma inteligente. Precisa sedar, precisa tonificar, não precisa se preocupar. Põe a pastilha que ela faz o trabalho. Isso, até que rimou o que você falou. Mas assim, é impressionante que conforme a gente, com a prática, né, vai usando, a gente percebe uma propriedade da pastilha. Que quando é necessário sedar, ela aumenta a sua espessura. Porque ela está puxando aquela energia. É como se ela captasse para ela, então ela aumenta a espessura dela. E, no entanto, quando ela tem que ativar, ela diminui a sua espessura, cede a energia dela. Que interessante. Então, a gente pode perceber no ponto o que está acontecendo, se está sedando ou ativando. Então, as pastilhas stipper, elas têm revolucionado o mercado da estética. Os estéticos, né, os especialistas estéticos estão assim, inconformados, né? Como é que pode funcionar tão bem? A senhora que é técnica em estética e tem aí um conhecimento profundo, como que a senhora usa e o que a senhora faz com stipper na área estética que dá tão bom resultado assim? Na realidade, eu não sou esteticista. Eu trabalho com a estética ortomolecular, ou seja, vibracional, né? Porque é realmente trabalhando o equilíbrio dessas energias. Mas é muito importante até para os esteticistas que utilizam os produtos convencionais, da estética convencional, porque a pastilha, ou seja, o quartzo, né, ele potencializa tudo. Então, se eu precisar fazer 3 vezes uma aplicação, ou seja, 3 sessões, a quantidade de energia e de produto que vai ser absorvida, o produto que eu digo não o da pastilha, por exemplo, uma argila que se colocou, um anti-rugas,
ela vai potencializar até 3 vezes. Então o resultado é obtido muito mais rápido. E quanto à circulação sanguínea, que existem algumas marcas de expressões que são difíceis de tirar, né? Vasinhos, né, no rosto. Como é que funciona a atuação dele nesses casos? Eu tenho tido muitos casos de vasinhos mesmo estouradinhos no rosto e até no caso de rosácea, né? Que são aquelas manchas que ficam as vermelhas na pele. Ele é muito útil assim, nesses casos e até na circulação. Eu não indico em casos de varizes mesmo, justamente para não ter o problema de deslocar nenhum coágulo, né? Mas assim, esses pequenininhos e mesmo manchas de rosácea ou manchas de pele, é importante porque além dele fixar o oxigênio no sangue, que vai oxigenar todo o corpo, né? Ele aumenta a hidratação, ele ativa a circulação, ele tira as inflamações, porque de uma forma ou de outra, um vasinho, por exemplo, se ele estourou ali, ficou ferido. Então ele vai equilibrar, vai levar energia de equilíbrio e, consequentemente, o silício, ele é, como eu vou dizer, ele faz a célula se recuperar. Restaurador. Restaurador, além de ser hidratante e todas essas propriedades. Então aquele vasinho que estourou, ele vai restabelecer essa circulação, vai oxigenar e vai tirar essa inflamação, tirando aquelas marquinhas. Casos de flacidez, manchas na pele, celulite, cicatrizes, é bom? É bom. Na flacidez, o silício, né, que é encontrado no quartzo, a gente não está falando da matéria silício, mas sim da energia. Mas antigamente não se entendia muito disso, se a energia do produto, como poderia agir no organismo. Mas hoje as terapias, até física quântica, tudo só se fala nisso, né? Então estão entendendo já e vendo os grandes resultados da energia do produto. Então, por mais que os cristais do quartzo não penetrem na pele, essa energia é transmitida ao organismo. E uma das funções do silício é o quê? É restabelecer o equilíbrio, ele torna a elasticidade melhor. Porque ele é porque o silício, nós estamos falando de energia, mas ele faz parte do nosso organismo. Ele está no solo, está nos alimentos e, logicamente, quando ingerimos o alimento, ele faz parte do nosso organismo e trabalha em todo o metabolismo orgânico, muito importante. Isso faz, então, desaparecer mancha, quebrar queloide e fazer com que... Sim, porque o silício faz parte, é importantíssimo, imprescindível, na formação do colágeno. E estria. Não tem elasticidade, a pele estoura. A flacidez é falta de colágeno. E não só isso, até em problemas de visão, né? Muita coisa precisa do colágeno no metabolismo orgânico. E o silício entra na formação do colágeno no organismo. Então, quando a gente manda esse equilíbrio da energia do silício, ele vai fazer com que o organismo lembre da importância dele e absorva até mais da própria alimentação. Poxa, a senhora tinha falado em inflamações, né? Nós sabemos aí que o mercado da fisioterapia também gosta muito de utilizar o produto para tirar dor. E muitas dores, além de serem provenientes de inflamação, são provenientes de diversos tipos de disfunções. O Stipper parece que funciona muito bem para poder aliviar a dor. Isso procede também? Procede como? Porque as pessoas, a princípio, quando conhecem o Stipper, até assustam pelo uso, parece que é um uso indiscriminado, né? Mas não é, porque na realidade uma dor é um desequilíbrio. E então começa, parece que é mágica, né? Ai, tem uma dor aqui, põe o Stipper que para, põe uma dor ali. Então parece que é meio brincadeira, mas não é.
Né? Até parece. A senhora sabe que nós tivemos conhecimento de um presidente de um congresso internacional que disse que o Stipper só não era um produto milagroso, porque senão ele estaria comparando com Deus, né? Mas que debaixo de Deus vinha o Stipper. Então, eu acho realmente que faz muito sentido o que a senhora está falando. Mas é bem por aí, porque aonde quer que se coloque, ele vai fazer efeito. Porque ele vai levar o equilíbrio. E tudo aquilo que é desagradável é um desequilíbrio. Então, o que é uma dor? Por exemplo, na fisioterapia, no caso de uma pessoa que quebrou uma perna, por exemplo, né? Tem todo aquele processo de cicatrização, a própria cicatrização óssea. Então, o silício também entra na reconstituição óssea. E ele vai auxiliar no caso de uma torção muscular. Aquele músculo foi agredido. Ele está sofrido, ele está machucado, ele está inflamado. Isso não é equilíbrio. Utilizando o Stipper sob o ponto de dor, né? Além dele tirar a dor, ele vai tirar a inflamação também e restabelecer o equilíbrio. E na parte da massoterapia, o que a senhora pode dizer para a gente? Porque grande parte dos terapeutas tem aí o conhecimento da massoterapia, Sim. Né? E dizem também que o Stipper é muito presente nessa terapia. Como é que ele funciona nessa terapia? E na massoterapia, no shiatsu, quando a pessoa tem problema de tirar a musculatura do lugar, então na hora primeiro, muitas vezes não se pode mexer porque está inflamado. O massoterapeuta, o que trabalha com shiatsu, muitas vezes não pode nem tocar, de tão inflamada que está. Então, a primeira atitude a ser tomada é colocar a pastilha Stipper. Pelo menos eu trabalho com shiatsu também. Quando a pessoa chega muito machucada, eu coloco o Stipper para tirar a inflamação, tirar a dor. E num segundo momento, numa segunda oportunidade, no dia seguinte, pode ser, aí sim eu vou mexer a nível muscular. Daí se coloca no lugar, faz todo o processo. Quando finda o trabalho, coloca-se o Stipper para a pessoa ir embora e continuar mantendo aquele equilíbrio. Tá certo. E como se dá a aplicação do Stipper? Ele pode ser molhado, porque nós sabemos aí que ele fica vários dias preso ao corpo. Pode ser molhado, como é que funciona? Eu falo que ele é o companheiro inseparável, né? Porque ele é fixado ao corpo através de um microporo, né? Um esparadrapo apropriado, e não tem problema nenhum. Tomar banho, piscina, banho de mar, não tem problema nenhum, porque ele não vai perder essa qualidade de ser perfeito. Certo. Né? Então não tem problema nenhum molhar, e é muito confortável, porque a pessoa pode ir para qualquer lugar com ele, tomar banho, dormir, passear, e é por isso que eu falo que é o companheiro inseparável. Quanto ao tempo de duração da harmonização, né? Nós sabemos aí que os cristais eles têm um tempo de vida útil, né? Principalmente em pequena quantidade, como eles estão na pastilha. Certo. O Stipper ele tem duração de quanto tempo? E o que deve se fazer depois que ele perder essa validade? A duração dessa pastilha, né, pelo o tamanho dela, assim, já foi estudado, comprovado que a duração é de 5 dias. Agora, não precisa se preocupar que ninguém vai precisar de caixinha descartável, nem lugar certo como pilha e bateria de celular. Pode jogar fora normalmente, tá? Porque a função dele é justamente fazer essa transmutação de energia. Então, a partir dos 5 dias de uso, ele já, pelo tamanho dele, talvez se fosse um Stipper enorme, pudesse durar 10 dias, né? Mas, 10 não, o dobro, né? Sim, sim. Mas nesse tamanho são 5 dias exatos, ele está perfeito, funcionando muito bem. Tá certo. A senhora, como nossa convidada, vai apresentar aqui para todos os nossos telespectadores a utilização das pastilhas Stipper nas diversas terapias, né? Isso. Com uma modelo, numa maca, a senhora vai fazer isso para a gente. Então, eu queria agradecer principalmente a todos vocês o prestígio
E gostaria que vocês acompanhassem agora então a doutora Maria Helena fazendo aí a apresentação das pastilhas Stipper em todas as terapias. Muito obrigado e até a próxima. Bem, depois desse agradável bate-papo que tivemos a respeito da pastilha Stipper, nós vamos agora fazer a parte prática. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar a vocês a nossa modelo, Patrícia, que tão lindamente vai estar trazendo mais beleza para todo esse trabalho nosso aqui. E também, muitos ainda não conhecem, a pastilha Stipper.
Ela vem neste potinho, fechadinho, por quê? Como eu falei para vocês sobre a troca de energia, que é a qualidade do quartzo, ela vem embaladinha neste saquinho plástico, dentro do pote, que não toma a claridade do sol e ele, por ser assim opaco, ele não permite a troca de energia com o meio ambiente. Para não perder justamente aquele tempo de duração da pastilha. Aplicar este ponto aqui da mão é o IG4. Estaremos nesse ponto também equilibrando energia de intestino grosso. Pelo mesmo motivo, não importa se estamos sedando ou se estamos estimulando. Lembrem-se que a pastilha de quartzo, a pastilha de silício Stipper, ela tem a propriedade de sempre levar o equilíbrio, não importa se é
um caso de um cliente que por um acaso, chegou ao consultório reclamando de uma dor na lombar. Mas este cliente já trouxe diagnosticado uma hérnia de disco, exatamente neste local. Já constatado, o cliente já sabe, já faz tratamento, já toma medicação, mas como todos sabem, a hérnia de disco é uma dor insuportável e que realmente pode deixar a pessoa inutilizada, sem poder trabalhar, fazer nada, na cama. E o melhor tratamento realmente é o repouso. Mas, com o tratamento, com as pastilhas Stipper, o que nós vamos fazer? Nós vamos permitir que esta inflamação, porque a hérnia de disco, o que é? O músculo fica pinçado entre as vértebras. E ali fica inflamando e machucando, e quanto mais a pessoa se movimenta, mais ele fica inflamado. Então, nada melhor do que a gente está aplicando no local a pastilha Stipper. Por quê? Ela vai tirar a inflamação, vai tirar essa sensibilidade à dor, vai estar ajudando, justamente pelo colágeno que ela ajuda na sua formação, a reconstituir essa cartilagem que existe entre as vértebras. Vai ajudar nessa formação da cartilagem, vai ajudar também na constituição óssea. Então, nada melhor do que a aplicação da pastilha nesse local e principalmente num caso de hérnia de disco, que já obtive muitos resultados em um tempo muito pequeno. Então, nós vamos estar colocando exatamente no ponto da vértebra que está pinçando. Vamos sentindo. Normalmente, quando isso acontece, a pessoa tem a vértebra até um pouquinho saltada, mais saliente do que as outras. Então, lógico, nós não vamos colocar só no local. Por quê? Aqui machucado, está irradiando por tudo, a pessoa pode sentir dor. Tanto é que se a hérnia de disco é mais superior, ela ataca braços, pescoço e cabeça. Se ela é mais inferior, ela vai pegar toda a parte dos membros inferiores. Então, nós vamos aqui aplicar no local, acima dele e abaixo, para evitar qualquer inflamação no local, que já possa estar existindo. Então, aqui na vértebra acima, a pastilha, ela tem esse diâmetro, mas ao mesmo tempo, ela abrange um perímetro maior do que esse da pastilha. Então, a gente sempre deixa um espaço, porque esta pastilha vai atuar até aqui e esta pastilha até aqui. Então, todo esse espaço está sendo tratado. Então, agora nós vamos aplicar na vértebra abaixo, para poder impedir que essa inflamação e essa dor possa persistir. Ao mesmo tempo, ela reflete, então nós vamos colocar um de cada lado. O mais importante é a gente estar impedindo essa dor, porque quando a pessoa tem dor, ela fica muito tensa, ela não deixa o seu movimento natural e quanto mais ela se movimenta erradamente, mais ela vai agredir a região. Então, nós vamos deixar bem protegidinho, impedindo qualquer tipo de dor que possa estar atrapalhando esta melhora. Ela vai ficar com este tratamento e por 5 dias e vai retornar bem melhor e nós vamos repetir o procedimento. Nesse caso, vamos pegar como exemplo um joelho que muitas pessoas reclamam quando andam ou pisam de mau jeito ou conforme até o movimento que possa fazer, um pouquinho em falso, às vezes a rótula sai do lugar. Isso é um enfraquecimento, não só de musculatura, mesmo de cartilagem.
E muitas vezes a única solução é cirurgia mesmo. Mas, como nós temos o milagroso Stipper, né? Que a gente fala que parece brincadeira, mas é verdade, a gente pode estar fortalecendo não só a musculatura, a parte óssea, a dor que causa, porque a pessoa sente dor, por isso que ela faz esses movimentos em falso. Além da dor, ela tem medo de se movimentar e essa rótula sai do lugar. Então nós vamos proteger toda a região, fortalecendo, hidratando, levando a energia do equilíbrio, auxiliando na formação de colágeno, tirando inflamações, tudo de uma vez só. E vamos impedir que essa pessoa tenha dor. E sem dor ela vai acertar direitinho a forma de andar, porque não vai ter medo de pisar em falso, e vai tirando toda essa inflamação enquanto esperamos que toda essa parte seja fortalecida e tirado toda a inflamação. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos cercar toda a região, porque nós vamos assim ter a certeza de que não vai ficar nenhuma parte em desequilíbrio. Lembrando sempre da distância entre um Stipper e outro. Então, temos necessidade. Esse aqui eu coloquei um pouquinho abaixo. Então, a gente sente a rótula da pessoa e vai fixando no lugar apropriado. Quando o Stipper vem, porque às vezes ele se nega, vira a mão da gente, né? Então, olha aqui. Estamos cercando. Olha, até que ficou bonitinho, enfeitadinho aqui. E colocar um sobre a rótula. O que acontece? Nós cercamos toda a região, vamos fortalecer, vamos tonificar, vamos ajudar a oxigenação, vamos ajudar a formação de colágeno, tirar a dor, tirar a inflamação e ao mesmo tempo vamos ajudar o quê? No medo da pessoa, na insegurança, simplesmente por evitar esse problema da dor. E com o tempo, isso fortalecido, ela vai poder andar normalmente e a rótula vai parar de sair do lugar. Quando chega uma cliente no seu consultório e de repente ela reclama de uma dor, ela não diz que já fez exame, já fez tudo e nada tem como diagnóstico, mas ela tem aquela dor que persiste. Isso acontece muito com movimentos repetitivos, quando tem algum problema com relação a movimento. Tá? É muito comum que isso ocorra em relação a ombro, punho, cotovelo, joelho. Mas nós vamos pegar como exemplo o ombro. Então vamos supor que a pessoa tenha vindo e reclamado da dor no ombro. Que essa dor esteja bem localizada aqui. Independente de qualquer outro tipo de terapia, nós vamos simplesmente pegar o Stipper e colocar exatamente no ponto onde a pessoa reclamou da dor. Então nós vamos colocando, sempre fixando bem. Então nós colocamos aqui, que no lugar onde ela mexe é o mais dolorido, onde ela reclama. Só que daí, lógico que a dor não está só aqui. Ela deve refletir ou para frente ou para trás. Então vamos supor que essa dor esteja vindo para cá, bem na dobra do ombro. Então nós vamos pegar outro Stipper e vamos colocar acompanhando esse movimento. Então bem aqui onde o ombro se desloca, nós vamos colocar a outra pastilha Stipper. Normalmente, quando é um caso assim, onde a dor vem para frente, essa dor vem para o braço. Então, nós vamos simplesmente apalpando,
aonde a pessoa reclamar da dor, ou pelo menos demonstrar que está doendo, é onde nós vamos colocar o outro. E assim nós vamos fazendo. Logicamente, a grande maioria é acompanhando o próprio músculo, tá? Mas, independente da pessoa, do terapeuta conhecer ou não, ou até mesmo conhecendo, colocar exatamente onde a gente aperta e sente que a pessoa reclama. Então vem até aqui e pronto. A gente pede para a pessoa mexer a mão para ver bem onde está a musculatura. Pronto, aqui nós cercamos o local da dor, sempre aproveitando e colocando um antes, porque nós vamos cercar toda essa área onde ela reclama da dor. Então a gente vem e coloca um antes do ponto de dor, também acompanhando a curvatura do ombro. Fixamos bem e a pessoa pode ir tranquila, que dentro de alguns minutos ela já vai sentir uma grande diferença, um alívio, vai sentir que vai como que esquentando, acalmando a dor, e aos poucos ela vai, com certeza, estar dizendo que a dor melhorou bastante. E nos próximos dias essa dor pode até mudar de lugar, porque às vezes a gente, tirando a inflamação desse ponto, ela pode irradiar. Por exemplo, agora está irradiando para frente. A hora que esta dor sumir, ela pode perceber que vem atrás. Por isso que a gente fala que é uma terapia, porque toda terapia tem que ter a continuidade no tratamento até que sejam excluídos todos os sintomas. Bem, agora nós vamos falar sobre a massoterapia. Hoje em dia, a massoterapia é o nome dado a todo tipo de tratamento terapêutico feito no corpo. Então, entra o que antigamente todos chamavam de drenagem, que a gente continua chamando pelo costume, mas não é mais um termo terapêutico. Então, seria a drenagem, o shiatsu, a quiropraxia e todo tratamento que seja feito no corpo. Então, na área terapêutica, a gente chama de massoterapia, tá? Então, aqui nós vamos dar o exemplo, no caso do shiatsu. Vamos supor que a pessoa chegue com uma dor muito forte no ciático, tá? Tá com problema para andar, com dor nas pernas, impediu a movimentação. E normalmente a pessoa sente muita dor em toda essa região lombar, que já falei que no caso de pegar as pernas é da cintura para baixo normalmente, da cintura para cima os braços. Então o que acontece? Quando pega essa parte do ciático, a pessoa sente muita dor. Lógico, vão fazer o trabalho terapêutico de shiatsu em todos os pontos referentes à musculatura. E como eu falei no começo da nossa entrevista aqui, se a pessoa chegar com muita dor e com muita inflamação, nós vamos simplesmente pegar o stipper e colocar em todo o caminho deste músculo para tirar a inflamação, sedar essa dor, porque a própria pastilha vai fazer esse trabalho de sedação. Então nós vamos colocar, pedir para a pessoa ir para casa, que ela já vai sentir o alívio. E no dia seguinte ela volta para poder ser feito o trabalho de shiatsu, tá? Então, vamos supor que ela já foi, melhorou e hoje ela veio. Eu já fiz todo o trabalho corporal em toda a musculatura, porque logicamente não vai ser só no ciático. A gente tem que trabalhar toda a parte de musculatura dela. Mas eu terminei o meu trabalho e eu quero que ela continue com este equilíbrio, com esta melhora até a próxima sessão.
pode ser daqui 3 dias. No caso de eu estar utilizando o stipper, eu posso pedir para que ela retorne dentro de 5 dias. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Vamos supor que eu já tenha feito todo o trabalho de shiatsu, tá? Então, eu venho no músculo que eu trabalhei e vou aplicando mais uma vez o stipper para que ela possa ir para casa e manter esse equilíbrio em todo o músculo. Então eu venho por todo o caminho, venho colocando, dá licença, e vou continuar com essa aplicação, porque quem trabalha com shiatsu sabe que este músculo, nós temos que pegar toda essa região. Muitas vezes eu vou ter que chegar com essa aplicação até a altura do joelho, ou muitas vezes até aqui embaixo, dependendo da extensão dessa inflamação. E muitas vezes eu tenho que pegar até essa região de glúteo, aplicar nesta região toda o stipper, e assim ela vai estar segura de que não vai ter dor nenhuma e pelo contrário, vai tirar essa inflamação dela, tá? Então esse seria o caso do shiatsu. A gente poderia estar falando também do corporal no caso da quiropraxia, né? Na massoterapia também temos o trabalho da quiropraxia, que é o quê? Colocar toda a parte óssea no lugar. Daí, da mesma forma que o shiatsu trabalha a parte muscular, a quiropraxia trabalha a parte óssea. Então, coloca a bacia no lugar, ombro, pescoço. E, normalmente, o equilíbrio ósseo do organismo está baseado na coluna. Então, depois de ter sido feito todo o trabalho de shiatsu, todos os movimentos que são necessários para colocar no lugar, aí o que eu vou fazer? Se existir algum ponto mais sensível, por exemplo, se de repente ela tiver deslocar muito facilmente o quadril, então eu vou colocar o stipper naquele ponto onde ela já tem essa fragilidade. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o stipper aonde? Na extensão da coluna vertebral, para manter essa energia e esse equilíbrio. Então eu venho desde aqui de cima, colocando bem em cima da coluna vertebral, para poder manter essa estrutura firme, estável e em equilíbrio, porque assim ela não tem a facilidade de ficar deslocando a parte óssea. Então eu coloco em toda a extensão da coluna vertebral. Aqui a gente poderia estar colocando até mais próximo um do outro. Por quê? Para manter bem firme essa estrutura óssea dela. Então, olha, a gente pode colocar na distância de um dedo, no máximo a 2, um entre o outro. E vem toda a extensão da coluna vertebral. Dessa forma, aquele processo de equilíbrio ósseo, de harmonia, todos os ossos, toda a parte esquelética, né? Estando em equilíbrio no lugar certo, eu colocando essa extensão inteira com os stipper, ela vai estar segura de não deslocar novamente toda essa parte óssea dela.
que, como eu já falei, a pastilha ela é bem flexível, macia, a gente nem sente. Você está sentindo a presença dela aqui? É bem agradável, né? Então, mas tem pessoas que quando a gente coloca, a pessoa chega a sentir até dor. Então, por aí a gente pode ver que aquele sentimento que a pessoa tem, a sensibilidade, não é pela agulha, não é pelo ponto, não é pela semente. Por quê? Se fosse essa pastilha flexível como é, não iria causar aquela sensação de dor no local, né? Da pessoa. É sinal de que realmente está funcionando no ponto. Então aqui eu coloquei o Xemin, vou colocar o ponto de coração, porque vai tratar a ansiedade, toda essa sensação de todas as pessoas que sentem, né, cada vez que vão fazer regime, ficam querendo emagrecer, ansiosas por emagrecer rápido, o que não é ideal, porque todo muitas pessoas trabalham com cromoterapia, com moxa-terapia, e o stipper pode muito bem trazer uma grande ajuda para quem trabalha com tanto a cromoterapia como a moxa-terapia. O stipper, ele oxigena
ele puxa para a superfície da pele o oxigênio, trazendo uma oxigenação muito maior do que aquela. Muitas vezes a pessoa pode usar o stipper e de repente perceber que ficou mais vermelhinho ali no local onde colocou. Por quê? A mesma coisa de quando se faz a ventosa terapia. O que a ventosa faz? Quem trabalha com isso? A hora que suga, oxigena, né? Esta região da pele onde você está querendo trabalhar. E o stipper vai fazer a mesma coisa. Por isso que muitas vezes a pessoa pode perceber uma vermelhidão durante um certo tempo, bem na região onde está o stipper. Mas não tem problema nenhum, isso nada mais é do que uma das qualidades do stipper, que é uma superoxigenação. E da mesma forma como a ventosa, não vai trazer problema nenhum, consequência nenhuma, desagradável, a não ser uma melhor qualidade no tratamento e melhor qualidade de vida. Da mesma forma, a mochoterapia. A mochoterapia trabalha com as ervas aquecidas e o stipper, a gente pode fazer a ventosa terapia com o stipper como? Utilizando o infravermelho, bem em cima do stipper. Então, como nós vamos trabalhar? Vamos colocar em cima do stipper, deixar o infravermelho ter a sua ação e o tempo de utilização do infravermelho é muito menor, porque lembrem-se, o stipper aumenta em 3 vezes a potência de tudo aquilo que você estiver fazendo. Então, normalmente a gente coloca e vai perceber que a pessoa sente o aquecimento muito mais rápido. Então, quem não tem o infravermelho pode usar uma lâmpada vermelha, daquela pequenininha de 3 volts, acho que é 3 volts, aquela pequenininha de enfeite de árvore de Natal. Então, o que nós estamos fazendo? Colocando infravermelho sobre as pastilhas, que vai trazer uma sensação muito gostosa de calor, e a gente vai perceber que a pastilha, ela até muda a sua espessura. Porque ela vai estar puxando a energia do infravermelho e mandando para dentro da pele. Por isso, não sei se dá para vocês perceberem a espessura, que ela fica bem mais diminuidinha, que foi o que eu falei antes. E a gente vai aplicando, principalmente nos casos de dor, é muito agradável e é um alívio muito grande para o nosso cliente. Poder aplicar o infravermelho ou a luzinha vermelhinha em cima do stipper, que rapidamente o cliente vai ter o alívio, tá? E esta aqui é é o mesmo tipo de tratamento que você vai estar fazendo com a mocha, que é justamente tirar a inflamação, e o infravermelho também ajuda muito em qualquer tratamento terapêutico. E a gente, usando dessa forma, ele vai estar sendo potencializado. E aproveitando a oportunidade, já que estamos falando de luzes, de temperaturas, eu queria falar sobre a cromoterapia. Da mesma forma, se você quiser aplicar a cromoterapia, você vai aplicar nos pontos que você já trabalhou, dependendo da cor que você quiser, olha, em cima da pastilha, porque esse aparelho, a ponta já é de quartzo, tá? E colocado sobre a pastilha stipper, ele vai estar muito mais potencializado. Lógico, nós estamos aqui aplicando a cor verde, tá? E ele já é amplificada a potência da cor verde pelo quartzo que está na caneta. Quando colocamos sobre a pastilha stipper, vai ser 3 vezes mais potencializado. Então, nós vamos
aplicando, cores de transmutação, o violeta transmuta, né? O violeta transmuta. Vamos aplicar o verde, que é a cor da saúde. O vermelho, se quisermos tonificar, ativar, vamos estar aplicando o vermelho. E o azul, que acalma, tranquiliza. Então, nós vamos estar aplicando sobre o stipper, para esse tratamento poder ser potencializado e, logicamente, em menor tempo, encontrado o resultado. Que ocorra o desbloqueio deste gânglio e até mesmo para quem trabalha com a drenagem, sempre no começo a gente desbloqueia para depois poder conduzir. Então pode aplicar o stipper nos gânglios e depois começar a drenagem. Agora é importante a gente falar também que no caso dela, ela está com a axila depiladinha, tudo é fácil a gente colocar o stipper. Mas no caso de homens que têm mais pelos, não depilam a axila, e fora isso podem ter muitos pelos também pelo
A gente, neste caso, durante o tratamento, nós vamos fazer uma depilação no local, tirar os pelos somente do local onde vamos dar alguns exemplos da utilização do stipper em casos de cicatrizes de acne. Então podemos aplicar o stipper, lógico que nós vamos aplicar em maca, em consultório, porque a pessoa não vai aplicar o stipper no consultório e sair com o rosto todo aplicado de stipper, né? Então a gente faz as sessões, podem ser 3 sessões na semana ou 2 vezes na semana, conforme a necessidade e o projeto que o próprio terapeuta fez para o seu cliente. Então, nós podemos utilizar a pastilha primeiro ser feito toda a asepsia, preparação da pele, para depois a gente poder estar trabalhando esses pontos. No caso de trabalhar as cicatrizes de acne, cada esteticista vai fazer o seu procedimento para as cicatrizes de acne, além de toda a asepsia, e assim que ele aplicar os produtos, ou a estética, ou a máscara que ele for usar, ele vai aplicar o stipper em cima desse tratamento. Porque com o stipper ele vai estar potencializando em 3 vezes aquele produto que ele usou. É importante a gente ressaltar que nunca deve ser usado com produtos que possam agredir a pele, com ácidos, peelings, porque ele vai potencializar e dessa forma pode estar até ferindo. Então sempre usar com muito cuidado, de preferência com produtos naturais, para não agredir mais a pele. Então vamos usar sobre as cicatrizes de acne, em cima de manchas. Então se a pessoa tem manchinhas no rosto, manchinhas de pele mesmo, manchas de sol, manchas de gravidez, a gente vai estar aplicando, tomando cuidado, se houver, no caso de uma rosácea, por exemplo, que abrange uma região maior, de tomar o cuidado de colocar uma ao lado da outra, não deixando um vão entre elas. Porque quando trabalha a oxigenação, todo aquela restauração da pele, a oxigenação, circulação, se deixarmos espaço entre um e outro, provavelmente no meio a gente ainda vai perceber aquela cor mais avermelhada. Então a pele vai ficar manchada. Procure, em casos de manchas grandes, ou no caso da rosácea, colocar uma bem próxima da outra. Também podemos usar em marcas de expressão, em rugas ao lado do olho, em olheiras. Nós vamos estar aplicando stipper, tá? Nas olheiras. Se tiverem marcas de expressões, ou mesmo aqui na testa, onde tiver a marca de expressão, nós vamos estar aplicando. Se apresentar
vasinhos marcando a pele, também iremos colocar sobre esses vasinhos, até que esta circulação seja restaurada e eles vão oxigenando, vão restaurando, vão equilibrando e vão sumir normalmente do também poderemos estar usando, desde que elas não tenham nenhum poro aberto para poder penetrar o pozinho de silício. Então, na estética, a gente pode usar diretamente sobre os pontos, ou se não, podemos também estar utilizando de acordo com a máscara que a gente for aplicar a cada cliente. Quando fazemos toda a asepsia, todo o tratamento e chegamos já na máscara de finalização, para fixarmos o stipper no rosto e para ativarmos os pontos que achamos necessário, basta colocar a máscara, que aqui no caso eu coloquei a de argila, e aplicarmos o stipper em cima da máscara enquanto ainda está úmida. Então, nos pontos de expressão, nos pontos de cicatriz de acne, estamos colocando, porque a nossa cliente vai ficar no mínimo de 20 a 40 minutos com essa máscara para fazer todo o efeito. Pode ser argila, pode ser a máscara para pele oleosa, pode ser máscara de hidratação, pode ser máscara para anti-rugas, máscara para firmar a pele. Então, nós vamos colocando o stipper naqueles pontos onde são necessários um maior estímulo. Se no caso forem olheiras, por exemplo, vamos colocando na região das olheiras, que ela vai ficar fixada na própria argila. Vamos colocar nas marcas de acne, vamos colocar nos pontos de expressão e vamos deixar nossa cliente tranquila, descansando, relaxando, enquanto a máscara vai fazer o seu efeito e o stipper vai estar potencializando todo aquele tratamento que nós fizemos enquanto todo o procedimento para cada cliente. Muito bem. Depois de terem visto boa parte das aplicações do stipper, nós queremos deixar aqui algumas informações necessárias para um perfeito entendimento do produto. O nome stipper vem da junção de duas palavras, estimulação e permanência, em inglês, stimulation and permanency, que espelha sua principal função, estimular de forma permanente os locais em que está aplicado, potencializando assim todas as formas de tratamentos energéticos. Quando em contato com a pele, os cristais naturais agregados à pastilha absorvem a energia em diferentes frequências e amplitudes das ondas desequilibradas. Após absorvê-las, esses microcristais de quartzo regularizam e as devolvem ao organismo de forma equilibrada, possibilitando o equilíbrio e harmonia da energia vital. O stipper, quando aplicado, tem notável ação biocatalisadora, que permite às células humanas e animais manterem um nível energético indispensável ao perfeito metabolismo, favorecendo também as trocas intercelulares. Como exemplo, sua atuação é direta na formação dos eritrócitos e na síntese da hemoglobina, fixando o oxigênio, elemento vital à vida celular. Entre outras propriedades, o stipper tem a capacidade de catalisar as glândulas endócrinas, equilibrar o sistema nervoso, hidratar a pele e as mucosas. Ele também proporciona o relaxamento da musculatura lisa e estriada, ativa a circulação sanguínea e linfática, melhora o metabolismo, acelera as reações enzimáticas e aumenta a produção de oxigênio ativo. Ele tem afinidade reconhecida com a pele, onde já se encontra em quantidade importante. Ele tem poder de cicatrização. Na aplicação dos pontos da acupuntura, aumenta também a imunidade.
Ele reforça a fagocitose na luta contra as infecções e a eliminação de resíduos. Proporciona também o equilíbrio energético nos canais de energia. Com a utilização do Stipper, as fraturas se reparam muito mais depressa. Ele é indicado no tratamento de artroses e artrites, melhorando o estado do esqueleto com incidência favorável nas articulações e também no caso de arteriosclerose, pelo fato da ação equilibrante do metabolismo do cálcio assegurar sua assimilação e sua fixação na célula óssea. Na pele, tem ação purificante, adstringente e remineralizante. Reduz as inflamações, com papel primordial no tecido cutâneo. Tem um efeito benéfico sobre a elasticidade da pele e no seu equilíbrio coloidal, agindo sobre as rugas e peles mais flácidas. Hidrata a pele e as mucosas, regenera os tecidos lesados, unhas deformadas, frágeis e com manchas. No caso de estrias, celulites e flacidez, o Stipper apresenta poder regenerador e catalisador no fibroblasto, permitindo ao tecido recuperar seu tônus e sua elasticidade. Ainda, o Stipper tem inúmeras vantagens para quem trabalha com ele, dentre as quais citaremos algumas. Apesar de havermos utilizado uma maca para ilustrar algumas de suas aplicações, o Stipper dispensa a utilização de macas. A pastilha aplicada acompanha o paciente aonde ele for, tanto no trabalho quanto no lazer, e a estimulação é permanente. Para se conseguir um bom resultado de normalização das queixas dos clientes, quando se utiliza o Stipper, essa normalização é alcançada com a metade dos números de sessões. As pastilhas são bem flexíveis e macias, o que faz do seu uso uma sensação bem agradável e quase que imperceptível. Não produz nenhum tipo de efeito colateral e não permite também a ocorrência de nenhum risco. E o melhor, sua utilização possibilita triplicar ou até quadriplicar a quantidade de atendimentos diários em clínicas e consultórios, pois sua aplicação é prática e muito rápida, fazendo das pastilhas Stipper, além de um incrível recurso, um excelente custo-benefício para o seu dia a dia de trabalho. Bem, depois de uma excelente aula bastante completa que nós tivemos com a doutora Maria Helena, nós vamos aproveitar agora esse momento final dessa nossa videoaula para poder fazer algumas considerações a respeito da utilização do Stipper. Alguns tópicos até que não foram abordados na apresentação feita aí com a nossa maca, e eu vou conversar agora com a doutora Maria Helena alguns tópicos para que ela possa fazer algumas considerações finais. Doutora Maria Helena, relação da utilização do Stipper com oligoelementos, homeopatia, florais, essências, aromas, como é que funciona? Olha, na realidade, a aplicação de todos esses tratamentos energéticos, eles podem acontecer no timo. Lembra que eu falei da importância do timo que trabalha o emocional, trabalha a imunidade? E é neste ponto, exatamente nesta glândula, que nós vamos aplicar a pastilha Stipper com o oligoelemento, ou se não com o remédio homeopático, ou até mesmo florais de Bach, florais de Minas, qualquer tipo de tratamento vibracional, você pode estar aplicando diretamente sobre o timo. Mas só sobre o timo, ou pode-se utilizar, por exemplo, os pontos da acupuntura, que as pessoas queiram utilizar algum óleo essencial, algum oligoelemento, por exemplo, que seja pertinente aí a algum tipo de disfunção, pode, para potencializar um pouco esse material, utilizar nos pontos da acupuntura junto com a pastilha Stipper? Sim, até nós tivemos aquela técnica, né, tão inovadora, que é a digitopuntura, com os pontos exatos que é um curso muito interessante ministrado pela senhora, inclusive. Isso, né? Que a gente faz o tratamento ortomolecular com a pastilha Stipper nos pontos de meridiano estipulados para cada tratamento. Então, é uma forma de juntar a acupuntura com o Stipper, com os oligoelementos, e da mesma forma a gente pode estar trabalhando com os remédios homeopáticos específicos e até com os florais. Por exemplo, se a pessoa tem dor, né, essa dor de tensão no ombro, quem trabalha com os florais de Bach pode estar aplicando sobre a região de dor o
floral, no caso seria o empatins, né? Que é o que acalma toda essa parte muscular, mesmo tranquiliza o emocional. Então a pessoa mais tranquila e com a ação do stipper, que vai potencializar, é importante até estar lembrando, porque é o seguinte, a gente está falando de muitas terapias, né, Tiago? E tem que ser superficial mesmo, porque senão a gente ia ficar aqui horas e horas e ninguém ia ter nem condições de ficar assistindo, Sem né? dúvida. É o objeto dos nossos próximos, né, dos nossos próximos DVDs. Serão todos especializados, mais aprofundados, inclusive. Porque o tempo é muito curto e se torna cansativo até para quem está assistindo, né? Dúvida. Mas, assim, a gente pode fazer o tratamento em pontos de dor, em pontos específicos, como o timo, para o emocional, mesmo na auriculoterapia. A gente pode estar aplicando ou floral, ou remédio homeopático, ou até mesmo o oligoelemento. Então, depende da técnica que o terapeuta esteja utilizando, ele pode trabalhar com todas, como foi no caso a digito, com o stipper, com o oligoelemento. Pode ser da mesma forma com o remédio homeopático, com o floral. E também o que a gente não citou foi a respeito da aromaterapia, que muitas pessoas trabalham até mesmo na massoterapia com os óleos essenciais, né? Então, e é importante lembrar que como o stipper potencializa todos esses produtos, a gente sempre deve estar usando todos eles diluídos e basta uma gotinha. Uma gotinha na pastilha. Uma gotinha na pastilha, coloque no ponto desejado, que ela vai estar potencializada como se fossem 3 gotas. E o óleo essencial, o remédio homeopático, como eles são fortes, né? A gente vai usar diluído. Então, se você for usar o seu floral, né? Você usa o composto do floral já diluído, já aquele próprio de farmácia, né? De manipulação. E no caso da aromaterapia, ela já diluída e no óleo vegetal, para não ficar muito forte para a pele. Forte. Maravilha. E para os reikianos, por exemplo, que reiki é pura energia, sim, né? Troca de energia constante entre 2 corpos. Se o stipper também é energia, como é que o reiki pode ser complementado pelo stipper? Por quê? O que o reiki, o que faz? Ele equilibra os chakras, que são os canais de energia do corpo, né? São as entradas de energia. Então, cada chakra vai trabalhar uma região e um órgão. Então, o que acontece? Quando você aplica o reiki, como é o que você falou, é energia pura, né? Você equilibra a pessoa, ela sai com todos os seus chakras funcionando perfeitamente. Só que como nós estamos falando de energia, o que acontece nos dias atuais? A pessoa sai com todo esse nervosismo que existe na rua, preocupação com assaltos e o trânsito, né? O trânsito que todo mundo enfrenta. Né? Então as pessoas acabam se desequilibrando. Acabou de fazer uma sessão de reiki, ela sai maravilhosa, só que chega ali na esquina, ela sofre uma perturbação de um desses tipos e acaba se desequilibrando. O que a pastilha stipper vai fazer? Quando foi feito todo o tratamento do reiki, é colocado sobre cada chakra a pastilha, que ela vai manter esta energia de equilíbrio até a próxima sessão. Então, mesmo que você acabou de sair de uma sessão de reiki, você ali na esquina passou um nervoso, levou uma fechada de um carro, foi assaltado, na hora desequilibra, mas é só o stipper entrar em ação, porque ele vai sentir este desequilíbrio, vai
transformar em energia equilibrada e vai devolver na mesma proporção para o organismo. Tá certo. Então é como se estivesse aplicando o Reiki naquele exato momento em que ele desequilibrou o chakra. Certo. Então, e a reflexologia, por exemplo, tanto da mão quanto dos pés, elas trabalham dessa mesma forma. Você tem ali na palma da sua mão, você tem todos os órgãos do seu corpo, na palma do seu pé, todos os órgãos do seu corpo. Se você optar por não trabalhar numa acupuntura sistêmica, por exemplo, ou qualquer outra terapia que seja, você pode colocar as pastilhas nesses pontos da reflexologia, ele vai tratar essas deficiências ou colocar aí em equilíbrio alguma coisa que esteja desarmonizada? Sim, e quando se trabalha a reflexologia, existem os pontos próprios, né? Da mesma forma como a auriculoterapia, a acupuntura. Então, o terapeuta que está aplicando a reflexologia vai perceber os pontos de desequilíbrio, vai estar estimulando ou então sedando no seu trabalho manual e assim que ele terminar, ele vai aplicar nos pontos, não necessariamente só os pontos específicos, inclusive nos pontos de dor, que muitas vezes pode não ser um ponto relacionado a um órgão, a uma víscera, mas só por ele ser um ponto de dor, a gente vai trabalhar da mesma forma. O ponto de dor no ombro pode ser o ponto de dor nos pés ou nas mãos. Então a gente aplica a pastilha e ela vai fazer o trabalho de equilíbrio da mesma forma. Apenas para complementar os pontos de dor, que é o principal alvo da fisioterapia, que são as algias, né? Cervicalgias, lombalgias, bursites, enfim, as mais diversas, né, problemas, mais diversos desequilíbrios que a fisioterapia hoje enfrenta, que são relacionados com dor ou dificuldades musculares, de ligações e tudo mais, são tratadas, são resolvidas com a utilização do stipper. Sim, da mesma forma, porque no caso eu dei o exemplo da hérnia de disco, né, que é um problema também ósseo e de fisioterapia. Mas em todos esses problemas de cervicalgia, todos eles são pontos de muita dor. Então, independente do trabalho fisioterápico que seja feito, é importante a utilização do stipper justamente para tirar essa dor e principalmente a inflamação, né, que é o trabalho do fisioterapeuta. Sim. Duas outras terapias que o stipper aborda que não são muito conhecidas, a odontologia e a botânica. O que a senhora pode falar para a gente dessas duas terapias utilizando o stipper? É muito engraçado, né, a gente falar tudo isso. E tem outra ainda que você esqueceu. Que é a veterinária. Que é a veterinária. Eu não tinha esquecido, não. Então, como vocês podem ver, são muitas onde a gente pode estar utilizando, né? Em quase todas as terapias. É uma coisa muito ampla e a gente acaba esquecendo tudo que tem que falar. Mas assim, na odontologia, em pós-cirúrgicos, né? Primeiro, pela recuperação óssea. Segundo, pelo próprio equilíbrio, pela dor e pela inflamação, porque toda cirurgia é uma agressão e toda agressão causa uma inflamação, né? A reação de defesa do próprio organismo. Então ele vai tirar a inflamação, tirar a dor e ajudar em toda essa reconstituição óssea. E não só no pós-cirúrgico, mesmo em caso de cistos, né? Você colocando no próprio rosto mesmo, em cima do cisto, seja ele em cima, seja ele embaixo, você sabendo o local, você pode colocar, que ele vai ajudar em muito, já muitos casos do cisto até desaparecer. Nossa Senhora, que espetáculo. E mesmo em dor de dente, lógico, a gente não vai colocar no dente, né? Porque senão a gente não vai poder nem ficar falando. Mas, assim, no lado externo mesmo. Porque a dor do dente, ela reflete pelo nervo, né? Sim. Então, a gente colocando
No local de dor, seria a mesma coisa da dor muscular, a dor óssea. A gente colocando vai levar o equilíbrio e vai dar um alívio muito grande. A dor de garganta, por exemplo, ela é a inflamação dos gânglios, seria isso? E mesmo se for amígdala, também pode ser tratado com Stipper? Também pode ser tratado. É um ponto de dor. Desde que você coloque na direção de onde você está sentindo a dor, ele vai atuar, porque o Stipper funciona como? Ele procura aquela energia que está em desequilíbrio. E ele vai atuar naquele lugar, naquele ponto. Então, se é uma dor de garganta, você coloca na direção de onde você está com dor, mesmo que seja uma amígdala, ele vai levar a energia dele até a amígdala, vai retirar essa energia em desequilíbrio, transformar e mandar o equilíbrio. Então a dor alivia muito. Então a senhora acha que a Stipper terapia é uma terapia do futuro? Isso. Já é o futuro presente, né? Bem, a senhora gostaria de dar alguma consideração final para essa nossa apresentação? Infelizmente, a gente não pôde e nem teve como abordar toda essa ampla área, né, do Stipper. Mas eu acho que teve como, pelo menos, a gente dar uma boa noção do seu uso, da finalidade e esperar que todos vocês estejam utilizando o Stipper e experimentando, né? Porque só experimentando é que a gente vai poder ter essa visão da maravilha que é. Porque fica até difícil de acreditar, né? É verdade. Mas usem, abusem, que vocês vão ficar maravilhados. Que bom. Bom, eu queria agradecer a todos vocês pela iniciativa de buscarem essa nova terapia, que é o Stipper, que está revolucionando aí o mundo das terapias alternativas. Gostaria de dizer que esse aqui é o primeiro de uma série de DVDs que nós iremos lançar. E estamos aqui à disposição de todos vocês para tirar qualquer dúvida, qualquer necessidade ou mesmo receber qualquer tipo de sugestão que vocês tenham. Ficamos aqui, desejamos um grande abraço e uma longa jornada para todos nós. Até logo!